Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Olha, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes nos escreve dizendo: com muito custo aceitei que a minha filha, adolescente, fosse congregar em uma outra denominação. Fiz isso depois de entender que era melhor que ela estivesse em uma igreja diferente do que fora dos caminhos do Senhor. Só que agora ela está sofrendo perseguição por causa de ciúme, exatamente por parte da própria amiga que a levou para lá. Tenho visto minha filha triste, desanimada e eu sem saber o que fazer. Já pensei em ir para a igreja dela, mas ao mesmo tempo entendo que Deus me quer onde eu estou. Errei ao deixar a minha filha em uma igreja longe da minha? Como os pais devem agir quando percebem que seus filhos estão desanimando de estar na igreja? Obrigar os filhos a frequentarem a igreja funciona ou atrapalha, hein? Qual o segredo para manter toda a família na igreja? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis, o pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo em Jardim Limpo, Duque de Caxias, Tânia Pereira, educadora religiosa, e o pastor Erison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, são os nossos debatedores no programa de hoje. Queridos, nós começamos aqui com essa frase inicial, porque é uma realidade que muita gente enfrenta, né? Com muito custo aceitei que a minha filha, adolescente, fosse congregar em uma outra denominação. Retrato de que na igreja dela, a filha não encontrou ali um ambiente, não tinha ali um ambiente que ela considerava, a filha não considerava adequado para estar, não estava preparada, não tinha estrutura, enfim, as possibilidades são muitas aí. E por outro lado veio essa amiga de uma outra denominação insistindo para que ela fosse para lá, exatamente para onde ela foi. Aí chegamos ao ponto, fiz isso depois de entender que era melhor que ela estivesse em uma igreja diferente que fora dos caminhos do Senhor. Pastor Erison, esse foi o seu destaque. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, os debatedores, os nossos ouvintes, toda a equipe aqui do nosso debate. Queria que a primeira questão de denominação, ela é uma criação nossa, humana. O mais importante é andar no caminho do Senhor. E quando a própria mãe coloca com muito custo, ela já também tem algumas barreiras da questão doutrina, questão denominacional, na minha visão. E aí quando ela agora entende que é melhor a filha estar no caminho, faz a escolha correta, porque a melhor coisa que a filha pode fazer é verdadeiramente estar no caminho do Senhor. Há questões da igreja, um trabalho que estimula a juventude ou um adolescente a estar na igreja. Agora, o papel da mãe nesse contexto, ele é tremendamente importante, porque diz a palavra, ensina a criança, o menino, né, a criança, o caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui não se trata de denominação, mas se trata de andar na presença do Senhor com convicção, ainda que seja uma adolescente. A mãe deverá também, obviamente, acompanhar, de uma certa forma, o crescimento espiritual de sua filha, ainda que numa igreja diferente. Não sei se é o melhor caminho, a gente vai discutir isso mais à frente. Mas é importante que ela também acompanhe, que ela ajude espiritualmente, que ela acompanhe biblicamente a filha, oriente, para que haja uma convicção de estar em Cristo, para seguir fazendo o melhor para Deus. Quero a sua opinião também, reverendo Paulo César Braga. Muito bom dia, será bem-vindo, querido.
Bom dia, ouvinte. O microfone está muito bom, só não está funcionando. Tá até aceso aí, né? Tá até aceso aí. Vamos escolher esse outro aí. Não, pode falar nesse outro aí. Esse está funcionando bem, está instalando bem. Está falando bem? Tá, agora mais tá. uma vez, bom dia a você, aos debatedores, aos colegas aqui da mesa. Não é comum a gente, adolescente, tomar esse tipo de atitude. O pastor Ellison falava da gente ensinar a criança o caminho que ela deve andar, mas para mim parece que quando vai entrando na fase da adolescência, o adolescente vai se despertando para outras coisas, novas amizades, e ele começa a querer ficar no meio em que ele seja aceito. Então, a partir do momento que ele sai, né, primeiro, creio que o que essa mãe deve fazer é ouvir realmente a sua filha, né, essa jovem, porque eu creio que qual foram os passos que levaram essa jovem a querer sair para uma outra igreja? Será que não tinha pessoas da mesma idade com ela lá? Será que ela estava animada com a igreja? Será que o que está acontecendo na igreja atende, né, a essa pessoa? Será que de repente não é um convívio com os próprios pais, né? Ou não tem amizade, ou está desanimada com a igreja? Então ela começa a entrar nesse mundo e vai se encantando com pessoas, com a igreja, e quando sai da presença da mãe, claro que já há uma preocupação. E tendo essa preocupação que é lícito da mãe, a gente não sabe quem ela vai encontrar lá na frente. Porque problema tem em toda a igreja. Mau relacionamento tem em toda a igreja. Problema de ciúme entre adolescentes tem em toda a igreja. Agora, a mãe é que precisa estar perto para poder acompanhar, né, o que não me parece que está acontecendo. Pastor Manuel de Matos, a sua opinião, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu concordo com tudo que foi dito, acrescentaria só dois pontos interessantes. Primeiro, se esse com muito custo ela teve para deixar a sua filha ir para uma outra denominação, for só uma questão de denominação, aí é uma questão a ser pensada. Ela teve um problema pela denominação ser diferente da dela. De repente a menina quis ir porque é uma igreja com cara mais de jovem, e a igreja que a sua mãe congrega é uma igreja na visão da menina onde tem pessoas mais de idade, o estilo de culto é diferente. Amém. Agora, tem uma outra questão muito importante, a questão da localização dessa outra igreja, dessa outra denominação, hoje no Rio de Janeiro, por exemplo. Nem toda família tem condições de pegar o filho e levar para um culto, por exemplo, fora do bairro. A pessoa não tem um carro. E deixar uma adolescente hoje, dependendo da sua idade, sair de casa sozinho, mesmo acompanhado de alguns amiguinhos, e ir para uma outra igreja, eu acredito que é a preocupação de alguns pais. Eu, por exemplo, me preocuparia muito. Agora, se o pai e a mãe têm condições de levar o seu filho até a outra denominação, ou se essa denominação é perto, não oferece perigo no trajeto, alguma coisa desse tipo, eu não vejo por que a menina não está em outra denominação. Gente, placa é placa, isso o ser humano é que coloca. Agora, nós temos que tomar cuidado só com essa questão de localização. Eu acredito que tem que ser pensado. Muito bem, quero ouvir a opinião também da Tânia Pereira, educadora. Bom dia, Tânia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e aos ouvintes. É uma questão, assim, que parece fácil, mas é difícil, igual aquela musiquinha, né? Parece fácil, mas é difícil. Qual musiquinha? É Qual do que é meu essa tempo, musiquinha? assim, da minha infância. Qual que é? Vou cantar, não. Eu não lembro, não. Qual é mais? Fala a letra aí, o Ellison lembra. Parece fácil, mas é difícil. Um belo dia você vai ter que aprender. É mais ou menos por aí. A música ou você está me dando a mensagem da música ou está me dando a letra da música? A letra é essa? Não conheço, não. Conhece, Ellison? Conheço, mas não sei cantar. Sim, então, é do meu tempo só, entendeu? É muito Entendi, recente. claro. Recente, Você é mais nova da mesa. Então. Ainda mais do lado do Paulo. Então, JR, assim, é difícil a gente falar se você não passa por isso, ou se você já não atendeu alguém com essa dificuldade, você já não viu um problema desse, né? Mas quando você vê, quando é uma realidade, aí fica mais fácil você até comentar alguma coisa a respeito. Porque eu penso que tem casos e casos, como o pastor falou. Se há condição de levar, se há condição de manter, beleza. Mas se há também condição de mudança, de nós sermos os agentes da mudança, porque assim, a visão precisa ser do reino. Se o meu filho não está se adaptando à minha igreja, peraí, o que está acontecendo que pode melhorar na minha igreja para que o seu filho também se sinta bem? Porque o meu filho sai, o outro também sai, o filho do outro também sai, e aí o que a gente vai fazer? Alguma coisa precisa ser feito. Primeiro, uma pesquisa de campo, né, com eles próprios. O que está faltando aqui para você se sentir bem aqui? E que você encontrou lá, no vizinho. Então, vamos trabalhar para que isso seja uma realidade aqui, para que a gente ganhe jovens e adolescentes aqui.
Porque senão daqui a pouco a gente vai ter uma igreja só para ancião, uma igreja só para jovem, uma igreja só para adolescente, uma igreja só para criança. E eu penso que isso não é a ideia de comunidade. Então nós precisamos nos preocupar com esses... Isso é um termômetro quando a gente escuta um caso desse. Aí eu digo, é difícil. Aí olhando para esse lado, é difícil. A gente está ouvindo, é muito genérico porque a gente não está dentro do contexto lá da família. Mas existem alguns fatores aqui, por exemplo, se essa mãe se converteu já há pouco tempo, ou seja, com a filha já não foi criada no caminho do Senhor. É um fator que pode também ser colocado. E agora vê o seguinte, a gente não consegue entender e fazer com que todas as igrejas consigam ter a visão de abraçar tudo isso que a irmã, a parte educadora religiosa, que eu também tenho educadora em minha igreja, que tem uma visão muito ampla de um trabalho técnico, didático, de alcance. Existem algumas igrejas que ainda têm dificuldades e vivem muito da prática de culto, não dessa prática do estudar a Bíblia, do relacionamento, de atividades extras que cativam o jovem. Então eu compreendo isso. Talvez essa mãe, se ela se converteu há pouco tempo, é até uma orientação minha, dela acompanhar a filha, porque não há nenhum problema dela mudar a denominação. O mais importante é se ela está sólida na palavra, se ela está convicta da sua fé em Jesus Cristo. Não me importa aqui a denominação, estou falando como batista. Talvez ela tenha que ir para a denominação Assembleia de Deus, congregacional, presbiteriana, para dar a essa filha justamente a sustentabilidade espiritual, tanto dando em casa quanto acompanhando a filha. É anormal a perseguição, mas o relacionamento de adolescentes é mais complicado, porque o adolescente gera uma série de fatores, são paqueras, é uma coisa de escola, é uma palavra que é maldade, então gera alguns comportamentos de adolescente que possa gerar isso, mas eu não vejo nenhuma dificuldade dela acompanhar a filha. Tocando aqui num dos aspectos que vocês compartilharam, estrutura que agrada ou que atende a questão da adolescência, né? Muita gente entende que o ideal é que você tenha uma estrutura física, técnica, uma estrutura de recursos tecnológicos. Isso aí é o mundo dos ideais, né? Você tem quadras poliesportivas, você tem salas especialmente preparadas, decoradas, espaço de lazer, de comunhão, de relacionamento, até de entretenimento mesmo, caso eles passem lá mais tempo do que o habitual. Mas, no fundo, se tiver isso tudo, não tiver gente, não resolveu nada. O que o adolescente se interessa por gente? Olha, a igreja é maravilhosa, rapaz, mas fizeram um templo, montaram uma estrutura, mas não tem gente. Do lado ali tem uma outra que não tem estrutura nenhuma, mas tem gente. O que nos atrai, e na adolescência isso é mais aflorado, é gente. E às vezes não é que não tenha gente, tá certo? É que não tem aquela gente. Qual aquela? Aquela que ele se identificou. Mas por que, meu filho, você se identificou com aquela gente, não com aquela outra? Não, olha, não tem uma lógica nessa explicação, uma questão de identificação. E por aí vão os fatores mais subjetivos para você descrever. Então existem igrejas de líderes e de irmãos que estão nos acompanhando hoje, que vão dizer assim, olha, que se a gente tiver que montar uma estrutura aqui, física e humana, nós não temos condições. Mas ali tem gente que tem uma habilidade de conversa, de papo, o quissuco vira uma coisa de maluco, entendeu? A pipoca vira uma refeição extraordinária. Jogar bola de meia virou o campo de futebol do Maracanã. Por quê? Por causa das pessoas. E as pessoas têm um objetivo, têm uma visão, têm uma missão. Tem casais que são idosos, que você olhando a distância, assim, rapaz, você não tem o menor jeito com adolescentes, mas eles são absolutamente amados. Por quê? Porque amam. A obra do Senhor é feita assim. Obviamente que a estrutura física, ela conta muito, ajuda. A igreja que tem essa condição, ela vai ajudar. Mas não é tudo, é como foi dito, não adianta você ter uma grande estrutura e não ter pessoas que trabalhem nessa estrutura. O que falta hoje nas igrejas, e aí é uma questão, nós que acabamos rodando muitas igrejas, nós vemos isso, os pastores que trabalham com isso, você vê o seguinte, cada líder tem uma visão. E nem toda igreja, ela tem um trabalho específico com jovem, ela tem um trabalho específico com adolescente, atividades que atraiam estes jovens, porque não adianta você só espiritualizar, querer orar, jejuar, ir para o monte, e não ter um atrativo que levem estes jovens a uma prática espiritual.
uma coisa diferente, porque o jovem vai depender também muito da liturgia do culto. Tem igreja que trabalha com culto jovem, traz um pregador com a linguagem jovem. Não adianta você querer colocar uma pessoa com um sermão enjoativo, por melhor que seja, para pregar para um jovem. Ele vai ouvir 1, 2 vezes. Então tem líderes e igrejas. É por isso que existem muitas denominações, para que nós nos adaptemos a uma delas. E o jovem, normalmente, ele vai se adaptar a qual? A uma liturgia de culto que tenha o seu perfil. E é bom isso é saudável, não há nada de pecado nisso, eu não vejo nada de mal, até porque tem irmãos que é pentecostal e tem irmãos que são tradicionais. Eu, por exemplo, eu me adapto muito bem no pentecostal, embora eu pregue em qualquer denominação. Então é uma questão de adaptação no local onde você vai, na minha opinião. O pastor Manuel falou uma coisa interessante, mas eu só não sei se esse adolescente ou essa adolescente, ela é capaz de decidir isso sozinho. Porque no fundo eles não estão preocupados muito com o que o pastor está pregando, e sim pelo meio. Se ele é aceito, se as pessoas que ele está ali fazem com que ele se sintam bem. Então eu acho que a gente precisa pensar na estrutura dele emocional, sabe, na estrutura dele psicológica, porque ela estava insatisfeita em casa, na igreja dela com a mãe. A mãe com muito custo deixou ela ir para um outro lugar, que agora ela também está triste. Então assim, será que essas duas igrejas não tinham nenhuma estrutura? Ou será que realmente ela pelo que eu estou vendo, ela não tem a mínima condição de estar sozinha nesse momento? Alguém precisa acompanhá-la, ou a mãe, nesse caso, é a mãe, porque ela está lá na outra igreja, está com ciúme das amigas, tem aquelas de guerra toda, que tem todas elas, mas eu acho, me parece, pastor Manuel, que tocou nesse ponto, que ela não tem. Essa adolescente, o problema dela não está sendo estrutural da igreja. Em si, ela está, de repente, buscando ser aceita de alguma forma e não está conseguindo. Vou colocar aqui de novo, né? Que a gente tem a questão de uma estrutura bíblica, um conhecimento da palavra. A gente, às vezes, confunde muito essa questão da liturgia, na minha visão. A liturgia é uma consequência do que está sendo feito pela igreja, né? Cada igreja tem a sua liturgia. Se esta adolescente estiver estruturada na palavra, ela vai conseguir se adaptar a qualquer tipo de liturgia. O que está talvez faltando aqui é a base, uma orientação, aí o pastor coloca com muita propriedade, de que há uma necessidade, talvez da liderança, do pastor dela, da mãe, para dar esse acompanhamento, porque é importante. Você não pode fazer um trabalho hoje com adolescente, que está uma educadora, eu valorizo muito esse trabalho, que não senta só com o adolescente, vai sentar com os pais, porque os problemas que são gerados neste contexto começam na família. Então há uma série de fatores que não dá para se pensar numa igreja com trabalho de adolescente se não tiver um bom trabalho para a mãe, se não tiver um bom trabalho para o pai, se não tiver um bom trabalho para a criança. Então é um contexto. A igreja hoje, no presente, ela não pode pensar numa exclusiva faixa etária. Ela é a igreja. A criança é a igreja, o adolescente é a igreja, o jovem é a igreja, o adulto é a igreja. Então a liturgia, ela vai se tornar uma consequência do que a igreja prioriza. Então, concordo plenamente, pastor. Pastor dela, a liderança e a mãe. Por isso que eu falei, talvez a mãe tenha até que mudar, junto com a filha, para dar um suporte espiritual e bíblico, não é só a atividade. Mas a gente precisa trabalhar, pastor, em parceria. Sim. E isso que eu estou falando é a mais pura verdade, mas infelizmente não é a realidade. Lamento. Exatamente. Não é a realidade. A gente sente falta desse tipo de parceria. A gente precisa de um grupo de pais na igreja para a gente poder ajudar os pais. A gente precisa sentar com eles, ouvir as dificuldades, mas nem todo mundo quer se expor, né? E não tem ideia do quanto isso ajudaria o processo todo educativo, espiritual de uma igreja. Porque cada um vem com uma cultura diferente, vem com um costume diferente, e a igreja tem esse suporte para, pelo menos em tese, deveria ter, né? A liderança, o pastor, o colegiado do pastor, ele precisa ser esse suporte para a família. Mas a família também precisa fazer a parte dela, ela precisa chegar junto. Pastor, estou com um problema. Pastor, a gente está com uma dificuldade assim, meu filho não quer vir para a igreja. O que eu faço? O pastor vai ver, chega a liderança, o que está faltando? O que está acontecendo ali que não está acontecendo aqui? Né? Onde é que a gente parou no tempo? Porque existe isso também. Você olha muito para um projeto, para um braço da igreja e esquece o outro completamente. Aí depois, até para aquele próprio braço sobreviver, precisava ter melhorado aquele outro. Aí a gente vê que errou
feio. Só por isso eu coloquei que a igreja, ela é um conjunto. Isso aí. Você não pode trabalhar uma organização. Por isso que eu falei a questão da liturgia. A liturgia, a partir desse momento do contexto entre adultos, jovens, adolescentes e crianças, você tem uma liturgia que agrade a todos. Você não pode ter uma liturgia, na minha visão, engessada. E é muito importante. E mesmo que os pais não sejam evangélicos, você consegue, através do adolescente, chegar no pai. Mas nem sempre pelo pai você consegue chegar. Dentro da educação religiosa, a gente tem uma gama de projetos que vai visar isso, a solidificação na palavra. Você não pode estar solidificado em eventos, em encontros. Você tem que estar solidificado na palavra. A solidificação na palavra vai permitir esses encontros sociais serem agradáveis, mas o inverso você não consegue. Não, e o que o JR falou é verdade. Os adolescentes, eles estão à procura de relacionamentos. É a fase deles, né? Uma vez eu falei isso aqui, até foi um motivo assim de... Não de escândalo, mas de susto, porque eu disse que na época da adolescência ele procura um referencial. Por mais que nós tenhamos um bom relacionamento com os nossos filhos, é a época que eles procuram um referencial. Tipo assim, será que existe alguém diferente do meu pai e da minha mãe? E eles encontram vários deles. E se eles não estiverem bem orientados, eles vão e vão achar muito legal, muito mais interessante. E se eles não estiverem bem orientados, eles se descambam mesmo, eles desviam. Então, só voltando àquele ponto da questão da liturgia, eu continuo afirmando que a liturgia, ela influencia muito em muita coisa. Teoricamente, tudo que é falado é bonito. Aquele que tem base na palavra, que tem estrutura, ele se adapta em qualquer lugar. Aí eu digo que não. Porque quando você conhece a palavra, vai acontecer o seguinte: você vai se tornar mais crítico. Uma crítica construtiva, não é destrutiva, mas você não vai aceitar qualquer coisa. E pastor, com todo carinho, eu vou em muitas igrejas, o senhor conhece muitas igrejas, tem igrejas que se você entrar nela não tem como ficar. A liturgia do culto, eu vou dizer do culto, é uma coisa impressionante. É por isso que é importante a igreja englobar um todo. Ela atender bem o jovem, o de idade, o moço, qualquer uma, criança. Agora, tem igrejas, isso pastor, na prática eu te garanto que é assim, porque eu ando muito aí também. Tem igrejas que o jovem parece que fica à esquerda dentro da igreja. Ele não tem importância nenhuma. Tem muito disso dentro das igrejas. Carinho, eu respeito a sua posição. A questão da liturgia, ela é uma questão da igreja local. Se a igreja tem uma boa estrutura bíblica, essa questão da liturgia, ela é muito bem adaptada. Isso é sim, pastor, mas nem toda igreja tem. Pastor, aí é que está. Deixa eu colocar. Você está colocando da visão do pastor. É ele quem vai dar o direcionamento. Por isso eu estou colocando aqui que essa questão da liturgia é uma visão dele. Se ele tem a visão só dele, ele não vai olhar para o contexto todo da igreja, de adolescente, de criança, da melhor idade. Ele não vai ter. Então o problema está nele. E aí na questão da liturgia, a questão é o líder. O que eu estou colocando para o irmão é: se há um trabalho feito com uma visão bíblica, até a visão do pastor ela é ampliada. Eu digo porque eu tenho amiga, eu tenho lá criança, eu tenho trabalho até a maioridade. O que você tem que ter não é só a questão da liturgia. A liturgia é um ingrediente. Tudo bem. Eu queria, rapidinho, pastor Manuel, eu queria fazer a respeito do que o pastor Manuel está dizendo, pastor Hélio. Só que eu acho que a gente está cometendo um pequeno equívoco da gente jogar essa culpa para a igreja. Por quê? Cada igreja tem a sua estrutura. O que não pode acontecer é que a gente pegar qualquer adolescente na igreja, a gente começar já a achar que a igreja não está atendendo a ele. E a gente, como já está falando, a gente vai fazer das tripas corações para a gente tentar preencher o coração do adolescente, onde é papel dos pais educar os seus filhos com a realidade que eles vivem nas suas igrejas locais. Quantos pais agora estão nos ouvindo com filhos em crise? Sabe? Porque o que a gente não pode é tirar a responsabilidade dos pais, jogar para a igreja, como se a igreja não estivesse atendendo a expectativa daquele jovem. E o que nós temos que fazer aqui é priorizar a educação, os pais chegar junto com seus filhos. Essa menina está sozinha, ela não pode estar sozinha num ambiente desse, já falamos sobre isso. Por mais que ele pense que pode decidir a vida sozinho, não decide, a mãe tem que estar próximo. Então a gente precisa pensar nisso. Eu tenho a impressão que estamos de acordo que a igreja ela não é dos adultos. Claro. Também não é das crianças, também não é dos jovens, nem dos adolescentes. Corretíssimo. Acho que estamos de acordo que o culto não é para o homem. Exato. É para Deus. Se o culto é para Deus, quem tem que ser agradado na estrutura do culto é o Senhor. Aí nós vamos entrando nas características individuais, seja da denominação, seja daquela igreja local, seja daquele líder, daquela comunidade que ali está.
Você veja que você participa de cultos, você vai observar que existe uma determinada inologia naquela igreja. Aquela igreja canta mais cânticos que tem a ver com este assunto. E não é o pastor, não é a comunidade, não é o líder, é o camarada que só toca aquelas músicas. Você não já foi em culto que o cara só toca aquelas músicas, ele não sabe tocar outras? Acontece muito disso, a gente quando tem dificuldade, vai desenvolvendo, o cara aprendendo musicalmente, o cara não há uma estrutura musical, as pessoas vão lá e tocam o barco, o outro toca lá o hino no piano, o outro é no órgão, no velho e bom órgão, lá de 1519, que é de onde eu venho. O outro lá vai tocar com a harpa, ou seja, a diversidade litúrgica tem muito a ver com a enologia, tem a ver com a estrutura daquela igreja, tem a ver com as características, mas a gente tem que entender, se você é jovem, o culto não é para você. Se você é ancião, se você é adulto, não é para você. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Ah, mas eu estou ali dentro. Então, claro, tem que ter uma linguagem que atenda, não resta dúvida. Mas entendendo que o objetivo do culto, né, o alvo do culto é glorificar a Deus e não agradar aos homens. Se for para agradar aos homens, como é que nós vamos fazer? Nunca vamos conseguir. Vamos lá, hein? Vamos lá, mas esse culto é para agradar os adolescentes. Você que tem mais de 25 anos, 30 anos, Deus te abençoe. Aqui, ó, um abraço para você. Não vamos orar, só não sai agora não. Oramos e a pessoa já pode ir embora. Não, esse culto é só para os adultos, quem tem menos de não sei o quê. Então nós vamos ter uma igreja partida. Igreja partida, ela não é unida. Uma igreja que é unida, ela fere o objetivo da palavra de Deus, que é que nós sejamos um. Se nós não somos um, nós não somos unidos. Se não somos unidos, nós somos partidos. Se somos partidos, não chegaremos a lugar algum. Vamos para a pesquisa para nós ficarmos unidos? Porque tem muita gente aqui com esta dúvida e leva a igreja de maneira obrigatória ou não? Como é que a gente faz? Quando é criança é molinho, né? E se for uma pessoa mais assim, parruda, entendeu? Camarada mais forte, parrudo, né? Como é que faz? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Nesse ano, Vou estar com você. eu amo a 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: vem cá, você acha que os pais devem obrigar os filhos a frequentarem a igreja? Por telefone, 53% dos nossos ouvintes afirmam que sim. E no nosso site, 52% deles também dizem que sim. Marcela, aqui o Rômulo está dizendo, lembrando que não é por força nem por violência. Pais, ensinem o caminho que os filhos devem andar. O Ebraim dizendo, obrigado não, ensinar a ele o caminho que deve andar, sim. A Tainara dizendo não. Aqui a Sandra dizendo, dependendo da idade, sim. A Cíntia, mas nunca deixe de confiar no Senhor. Gisele dizendo, eu fui obrigada a ir à igreja quando criança, não gostava, cresci, saí depois de adulta, mas sempre no temor da palavra. Detalhe, voltei anos mais tarde, pois a semente ficou plantada. Os pais devem sim levá-los. Obrigar é uma palavra forte. As opiniões são diferentes aqui, ó. Marilda dizendo, acho que enquanto forem menores e estiverem debaixo da autoridade dos pais, os filhos devem ser obrigados a estarem na igreja, sim. Ela ainda, aqui uma outra Marilda de outro bairro, que interessante. Nada obrigado é bom, tem que orientar com carinho, que o filho vai sem objeções. O Ícaro dizendo, sou pai, não concordo em obrigar os filhos a irem à igreja. Creio que se ensinarmos a criança o caminho do Senhor desde cedo, ela terá prazer em estar lá, é o que diz aqui o nosso querido ouvinte Ícaro. As opiniões também de diversas, né? Estão indo de ponta a ponta aí, enfim. Não vou falar aqui não, vou falar depois, mas há que se pensar uma coisa, pais, tem que ter regra. Se não tiver regra, o negócio vai descampar. A regra é clara? A regra é clara. Tem que ter regra. A regra é clara. Se não, filho, se deixar então, pela vontade, a gente nunca vai ter vontade. A pergunta é, o menino tem 13 anos e não quer ir à igreja. Isso pode, Marcela? Isso pode? Na minha humilde opinião, acho que tem que ter regra. Acho que ele tem que ir onde os pais deles estão. Tem que ir onde os pais estão. Está dada a palavra. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Muito bem, companheiros, aqui pastor Elison Amaral, Tânia Pereira, reverendo Paulo César Braga, pastor Manuel de Matos, microfones abertos.
nós vamos continuar discutindo esse assunto, agora exatamente no ponto da pesquisa de hoje, né? Obrigar os filhos a frequentarem a igreja, isso funciona ou atrapalha? Foi o destaque do pastor Manuel de Matos. Eu acredito que é muito relativo. É relativo por quê? Porque vai depender da idade realmente. Agora, eu penso que tudo na vida é o que a Marcela falou, tem que ter regra, não tem que ter disciplina para ir para a escola. O pai não pega o filho e manda ir para a escola. Às vezes eu vejo pais que quando querem castigar os filhos, não deixam ir para a igreja. Quer dizer, ele comete esse erro. Você não vai para a igreja hoje porque você fez isso de errado. Quer dizer, o normal seria, você vai para a igreja porque você cometeu um erro. Então eu penso que existem idades. Agora, vai muito também do exemplo que esses pais dão em casa. Porque se o exemplo for bom, se tiver uma boa conduta, se já há um costume de ir para a igreja, eu acredito que aquilo se torna prazeroso para a criança. Agora, pode acontecer de uma ou outra não querer ir. É aquela questão também de não querer estudar, de não querer escovar os dentes, e tem uma série de coisas. Aí cabe ao pai, sim, na minha opinião. Sou pai de adolescentes, posso dizer, pegar e dizer, não, você vai comigo para a igreja, você ainda não tem idade para isso. Eu também concordo com o pastor. Eu penso que quando isso é uma atitude também prazerosa, é legal. O filho acaba tendo prazer. Eu cresci na igreja assim. No início era ruim mesmo, como a própria ouvinte falou, né? A gente acha que é ruim, que o pai não está fazendo a coisa certa, mas você cria laços, você aprende coisas, o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas de uma forma extraordinária, que ninguém pode agir, e os frutos ficam, a semente fica a ponto da gente frutificar e fazer o outro sentir prazer. Lógico que no início pode parecer ruim, mas depois eles mesmos vão chegar à conclusão de que é o melhor. E não é ruim a gente estabelecer essas regras. Cada família tem, né, um método, e a gente não está aqui para dizer assim, seu método está certo ou está errado. O método que deu certo na nossa família, na tua família, é o que você vai seguir, é o que você vai... E sempre com a orientação de Deus. Deus não vai deixar a gente desamparado em momento algum. E eles precisam encontrar prazer nisso também. Não pode ser, essa palavra de fato, obrigação, gera um peso muito grande em cima do adolescente. Porque tudo que é obrigado não é bom. Não é bom. E estar na igreja, ter amigos, servir a Deus... ser relevante para o próximo, isso é tudo que a gente precisa esperar de um ser humano. Eu, ouvindo os pastores, a educadora, a gente que é pai, eu acho que a gente precisa entrar na fase do diálogo. A educação antes, o pai, né, quem foi criado por militares, é assim, não pergunta porque hoje nossos filhos nos questionam. Se eu percebo que aquele ambiente, porque infelizmente existem igrejas ou lugares ou grupos dentro de igreja que não são bem-vindos, que você sabe que teu filho está ali, ele de repente não está gostando, não está feliz naquele meio, então como é que você vai obrigar uma coisa que você já adulto, já está bem resolvido, ele está formando um caráter espiritual, está formando a sua vida com Deus, está formando seus relacionamentos. E como formar seus relacionamentos num ambiente desfavorável como esse? Então acho que a gente precisa ouvir, mas tem que ensinar, tem que levar. Ensinar não é você dizer o que a Bíblia diz só, é você mostrar com a sua vida o que ela é. E a partir da sua vida, o seu filho vai vir, vai se espelhar em você e você vai fazer aquilo. Ele vai acabar, vai te acompanhar, né? Tem que ser uma coisa amorosa, porque enquanto é obrigado, tudo bem, mas quando fizer 18... Aí ele vai tomar as decisões dele e vai lembrar disso, talvez não volte mais. O princípio é todo da orientação que os pais dão, não só na teoria como também na prática. O fato de orar em casa, o fato de ler a Bíblia, o fato de ir à igreja desde pequeno, para que a criança tenha o estímulo. Óbvio, vai chegar a fase de um adolescente, eu tenho 2 filhos, uma já é jovem, o outro é adolescente, e a gente sabe que às vezes quer ficar em casa, e aí você tem que também ter sabedoria até para deixá-lo um dia ou outro. Não é impondo que ele tem que ir mesmo cansado, mesmo doente, que ele tem aqui, que a gente diz aí de uma outra opção de obrigação. Agora, o filho menor, e a parte educadora aqui pode até nos orientar com relação a isso, a formação do caráter, inclusive espiritual, é na infância. Você precisa obrigar, sim, enquanto criança, seu filho ir para a igreja, sentar na escola bíblica dominical, para poder ir ensinando a palavra e você contribuindo com isso em casa, você dando reforço bíblico da lição da escola bíblica, porque aí você tem que ter um acompanhamento geral. Vai chegar a fase adolescente, que já é a segunda fase, que é a fase que o adolescente começa a buscar
os fatores que preencham as necessidades dele e não está mais preocupado com Bíblia. Ele está preocupado com relacionamento, ele conhece coleguinhas na escola, porque aí tem uma série de fatores outros que ele não tem, aí começa a descoberta. E aí o pai tem que estar acompanhando isso de perto. A igreja tem que acompanhar isso de perto com um planejamento. Então, vai ter um momento que você vai ter que impor sim o seu filho menor de idade ir para a igreja com você. Mas vai ter outro momento que você vai ter que saber com ele por que ele não quer ir mais. Qual é o fator? Liliane. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, né? Bom dia. Deus te abençoe, viu? Amém. Eu citei agora há pouco aqui e pensando aqui numa idade, só para dar um exemplo, né? Uhum. Eu falei 13 anos. Sim. Exatamente enquanto eu dava aqui o exemplo, você telefonou. Sim. Contou aqui um pouquinho do seu entendimento sobre esse assunto. Uhum. E eu gostaria de pedir a você, que tem 13 anos, está nos acompanhando agora, que você expusesse a sua opinião. O que você acha desse aspecto que envolve aí a obrigação? Eu já sei, aqui pelo que você nos contou, que na sua casa a coisa tem regra, né? E você, o que você acha? Eu acho assim, que aqui em casa, pelo menos, meus pais, eles falam que eu tenho que ir para a igreja. Eu acho que na fase de 13 anos, enquanto a gente vai debaixo do teto dele, meus pais falam isso, a gente tem que seguir até onde ele vai, como o Marcelo falou. Se eu não seguir eles, acho que foi o Marcelo que falou isso, né? Se eu não seguir tudo onde eles vão, eu tenho que ir também. Uhum. Entendeu? E a obediência, né, também, a nossa obediência, a respeito aos pais, a gente querendo ir ou não, a gente deve obedecer aos nossos pais e seguir eles, entendeu? E você acha, assim, que nesse caso, eu tô vendo que você é uma menina muito esclarecida, muito inteligente, fala muito bem. Você acha que é importante que os pais conversem para poder explicar isso para os filhos, para que eles entendam o porquê, a razão da importância que se deve dar à igreja, à casa do Senhor, ao culto, à escola bíblica? O que você acha, Liliane? Olha, eu falo por experiência própria. Meus pais, eles sempre conversam comigo, entendeu? Eles sempre estão aqui. Eu tenho uma irmã de 10 anos também. Eles sempre estão em cima, estão falando das opiniões deles, conversam. Meu pai, ele me pega no cantinho e começa a conversar sobre a igreja. Minha mãe também, igreja, sobre relacionamento, sobre tudo, entendeu? Eles são bem abertos, eles falam, entendeu? Eu acho que, na minha opinião, é bom mesmo que os pais façam isso também. Que peguem os seus filhos, adolescentes, os adolescentes, pegam no cantinho, conversa, que vai ser bom, eles vão gravar na cabeça. Eu falo isso bem por experiência própria, porque meus pais, eles conversam comigo e eu gravo, sabe? Não entra no vídeo e sai pelo outro. Entendi. É porque às vezes os pais acham que o filho não está gravando, né? Isso aí. O pai olha pro semblante do filho e fala assim, esse não está nem aqui. Mas na verdade está, né? Pelo menos eu quando eles conversam comigo, eu tô bem ligada, eu guardo as coisas na minha cabeça. Sei. Agora me diga uma coisa, na sua opinião, o que uma igreja precisa ter? A gente estava falando aqui agora há pouco sobre esse assunto, falamos aqui sobre o ideal, né? O ideal é que toda igreja tem uma estrutura, né? Tanto física, quanto de liderança espiritual preparada, né? E para trabalhar, mas você sabe, né, Liliane? Nem toda igreja tem, nem toda igreja pode, nem toda igreja tem hoje. Pode ser que ela tenha ainda no futuro, e pode ser que aquela igreja que hoje não tem uma estrutura, a gente ajudando, né? Cada um ajudando, estendendo a mão, daqui a pouquinho ela vai lá e tem uma estrutura como essa e vai ser uma bênção. Mas o que você acha, assim, que é fundamental, assim, que não pode deixar de ter, em hipótese alguma, para uma igreja que quer atingir o adolescente? Assim, o nosso pastor da igreja, na minha opinião, eu acho que eles também têm que pegar, assim, o grupo de adolescentes da igreja. Aí pega o grupo de adolescentes, de jovens, seja lá o que for, conversar. Eu acho que é isso, né? Conversar. Relacionamento, né? Sobre essas coisas assim.
Quer dizer, o líder de adolescentes, aí no caso, você está se referindo especialmente o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, terem relacionamento com os adolescentes e os jovens, e aí conversar, trocar ideias sobre vários assuntos. Isso. Até os líderes também dos adolescentes também. Entendi. Fazer isso, porque creio que também vai ajudar, né, no aprendizado dos adolescentes em relação às coisas da igreja. Entendi. Liliane, você fala muito bem, Liliane. Obrigada. Você está de parabéns, menina. Você está aqui falando numa tranquilidade, porque dá até a impressão que você não sabe. Você está na rádio falando para milhares e milhares de pessoas, que vai na tranquilidade. Você está de parabéns, viu? Olha, para falar a verdade, eu falando assim, parece que eu tô de frente pra vocês. Eu fico me tremendo toda. Eu fico me tremendo toda, tô toda tremendo aqui. Depois tá saindo no meu ouvido. Você tá falando muito bem, você tá de parabéns, que Deus te abençoe muito, Deus te use muito, porque você tem essa habilidade de se expressar, de raciocinar e de expor as suas opiniões de uma forma muito clara, permitindo que todos entendam. Que Deus te renove e te abençoe cada vez mais. Dê um abraço aí na sua irmã de 10, um abraço aí nos seus pais. E você quer mandar um abraço especial para alguém? Bom, eu quero mandar um abraço para o grupo de adolescentes da minha igreja. É uma bênção, é uma bênção. Todos, minha igreja também, são muito alegres, sabe? Meu pastor, que é sorridente, tudo mais. Bênção pura. Liliane, muito obrigado pela sua entrevista, que é o nosso debate 93 de hoje, e as suas opiniões que aqui foram compartilhadas com os nossos ouvintes, tá? Tá bom. Deus um abraço para todos aí, tá? Obrigado, querida. Deus te abençoe. Forte abraço. Que bênção, minha gente. Olha aí, hein? Podemos ir embora já? Podemos ir embora? Acabou, né? Acabou. Fim da esse dia? Conhece esse hino? Fim da esse dia? Eu conheço. Né? Liano tá de parabéns. Esse é do meu tempo. A gente agradece a Deus por essas bênçãos, né? Eu gostaria de, ao final, trazer a vocês uma pergunta, e começo querendo ouvir a Tânia sobre esse assunto. É o seguinte, a Bíblia tem um verso na Bíblia que todo mundo sabe: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Salmo 122:1. A gente lembra desse texto, né? E claro, o contexto lá era uma outra perspectiva de igreja, mas pensando na nossa igreja, na maneira como os pais se preparam para ir à igreja, o quanto influencia na perspectiva da criança, adolescente e jovem a maneira como os pais lidam com o culto, ou mesmo como lidam com o domingo. Há pessoas que eram muito assíduas, né? Domingo para muita gente era um dia sagrado. E aí houve uma série de manifestações, olha, equilíbrio e tal, você pode fazer. Aí as pessoas foram para o outro extremo, deixaram, olha, todo dia é dia do Senhor, então o domingo eu não vou mais à igreja. Ou vai à igreja, mas vai uma vez por mês, 2 vezes no mês, vai em culto, não vai no outro, ou seja, as coisas começaram. A gente precisa achar esse lugar de equilíbrio, evidentemente, mas às vezes a maneira como a pessoa lida com o domingo pode influenciar na maneira como os filhos lidam com este dia. Acontece isso, Tânia, ou não? Eu acho que você já falou tudo, é isso mesmo, eu também concordo, porque se a gente acorda cansado, já brigando, né, já falando, às vezes a gente como mulher erra em casa, né, você acorda cedo todo dia da semana, e no domingo você tá de preguiça, e esses argumentos acabam ferindo, né? Todos, não é só a criança, não, a família toda, né? E eu faço isso, eu acabo errando assim também, mas como milhares de mulheres que estão me ouvindo agora, a gente acaba errando assim, mas também quando a gente erra pro outro extremo, é perigoso demais. Não, se você não quiser ir, tudo bem, eu não vou te obrigar a ir, eu tô indo, mas se você quiser ficar, eu não costumo deixar minha casa fechada com alguém dentro para ir para a igreja. Eu gosto de levar todo mundo. E aí eu acho que vale aquele momento da regra. Não, a gente não acorda cedo. Se fosse para passear, a gente não acordaria cedo e não seria prazeroso. Hoje a gente também vai ter comunhão com as pessoas. Então vamos embora, vamos levantar, vamos cultuar. Eu costumo sempre dizer isso. Hoje a gente vai ter a oportunidade de adorar junto com alguém. Porque adorar a gente adora todo dia, cultuar a gente cultua todo dia, mas hoje a gente vai fazer isso em comunhão com outras pessoas. Nós vamos ter a oportunidade de adorar a Deus com outras pessoas. Então é uma preparação. Ou seja, de segunda a sábado nós nos preparamos para o domingo e vamos trabalhando isso com muita alegria dentro de casa, criando esse ambiente onde os filhos pequenos ou grandes vão se envolver nisso. Agora, se for para o adulto
um sacrifício, Deus me livre, domingo outra vez, pelo amor de Deus. Ô Jesus, toma conta, me livra dessa hoje, Pai. Não é? Como é que vai ser? Como é que haveria a possibilidade de existir alegria pro coração daquele menino? Você tem que colocar, né? A família, ela é a primeira igreja, né? A gente tem que ter a ideia de que a nossa família, ela é uma igreja, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo, e quando a gente reúne as outras famílias, os outros irmãos, nós estamos agradando a Deus com a nossa própria vida, com a adoração, mas é fundamental que a gente vá de bom humor, mantenha bom humor dentro do contexto da família para poder ter esse culto agradável. Por isso eu coloquei desde o meu início aqui, de que a questão do conteúdo bíblico dentro da nossa família, porque é um propósito familiar, e a gente vai conseguir conquistar isso para a igreja num todo. E vai pegar o adolescente, vai pegar a criança. Você ter hoje crianças que estão levando os pais para a igreja, adolescentes que estão levando os pais para a igreja por causa de uma mudança até de comportamento. Por isso essa parceria que a educação religiosa apontou aqui, que a gente tem também lá na PIB, é essa interação. É os filhos, a família, é o idoso, é todo mundo junto para adorar o Senhor. Nós todos tomamos conhecimento agora recentemente de um caso que está sendo investigado, que envolve aí um professor, um cara jovem, um garoto ainda, envolvido aí com adolescentes, aí o uso de drogas e também abuso sexual. É uma coisa impressionante aí de uma menina de 14 anos, é o que está sendo investigado. A questão, não podemos dizer que é o que não é, e quando está sob investigação, quer dizer que estão chegando lá, né, Marcela? Isso aí, o Gustavo Freixo, de 31 anos, foi preso hoje. Ele estava na casa dos pais em Maricá. Ele alegou inocência, portanto, ele não resistiu à prisão, mas a polícia relata que não foram encontrados nenhum indício do crime na casa dos pais. Embora ele alegue inocência, foi-se descoberto que ele estava planejando uma fuga. Na hora da prisão, ele estava dormindo e se alegou, ele diz que ele é vítima da imprensa, que ele é inocente, ele está sendo vítima da imprensa. Então, esses 7 alunos aí, a gente sabe que apenas um se negou a receber o LSD. Segundo ele aí, então, ele é uma vítima da imprensa. Esse aspecto aí, esse assunto chega aqui a gente hoje exatamente para a gente entender a influência que tem um líder, um bom líder e um mau líder, né? O mau líder também influencia, e ele pode ser péssimo. Isso pode ser na estrutura de igreja, um cara desobediente, um cara rebelde, um cara falastrão, um cara com comportamento equivocado. Às vezes a pessoa não tem tempo de acompanhar, quando acordou já é tarde demais, e não são poucos os casos de pessoas que se usam de uma característica religiosa para poder se beneficiar até do ponto de vista físico. Neste caso aí, sob investigação envolvendo esses adolescentes, e as acusações são graves. Acusação de drogas, acusação da questão sexual, enfim, outras acusações mais aí, né? Já se traz mais um aditivo para essa história, que ele teria recebido R$25 de cada um deles, dos que experimentaram a droga do LSD. Então é tráfico de drogas, aí já é uma coisa que tá ampliando. Se for isso aí mesmo, né, gente? Que situação, né, pastor Manuel? Então, aí nós vamos voltar mais uma vez para a estrutura familiar. Quem dera que tudo que nós falamos aqui fosse na prática verdadeiro, mas é muito teórico. A verdade é que muitas famílias não têm a questão do diálogo, muitas famílias vivem em pé de guerra, porque a pergunta que fica é: onde estavam os seus pais quando seus filhos estavam nessa festa? Onde está o diálogo? Onde você foi? Com quem você estava? Onde está a comunhão familiar? Onde é que está isso? Porque são adolescentes, uma menina de 14 anos, estava numa festa envolvida com drogas, onde um professor ofereceu. E os pais, aonde é que estão nisso aí? A pergunta que nós temos que fazer é essa. Então, realmente eu acho que em tese aqui, o mais importante nesse debate todo é a família, precisa ter comunhão, precisa ter diálogo mesmo, os pais ouvirem os filhos e falar com os filhos num linguajar deles. Um linguajar claro. Tem pai que quer ser muito formal para falar com o filho, então tem que ser muito claro, muito absoluto naquilo que fala, e deixar também que o menino ou a menina fale de acordo com aquilo que ela quer falar, não impor regras no falar, e aí você vai ter uma família bem melhor. Nesse caso, pastor, não era uma festa, eles alegaram uma aula extra, o professor, né, ofereceu uma aula extra, em que ele recebeu, né, teria cobrado aí R$150 de cada aluno, sendo que essa aula extra aconteceu na casa de um dos meninos cuja mãe estava trabalhando nesse horário. Meu Deus. Era perto do meio-dia, inclusive relata-se que ele até fez uma macarronada para todo mundo, com um molho diferente para uma das meninas. E mais, nós só temos conhecimento dessa história porque um pai disse. Um pai desconfiou, um pai foi atrás, um pai apertou a filha,
um pai ouviu e um pai denunciou. Então, existe aí, claro, a ausência dos pais, não resta dúvida, pastor. Na maioria dos casos, é exatamente isso aí. Neste caso especificamente, este pai aí salva um pouco essa história. E os outros, existem pessoas que têm muita habilidade de enganar, né? O professor, até onde a gente tem as informações, era queridíssimo. E é uma pessoa queridíssima dos alunos e certamente dos pais também. Ainda não acreditam. Alguns alunos da escola ainda dizem que ele é inocente. Eu acho que o tempo que a gente não sabe quanto tempo esse professor está lecionando, então a gente percebe que existia uma confiança desses alunos. Como o JR falou, por confiar, né, e acaba tendo ele como um ídolo, como aquele ícone, então eles ficam encantados pelo conhecimento, pela inteligência, e ele usou esse conhecimento, essa inteligência, para realmente ferir esses adolescentes. E se for comprovado, que ele pague com todo o rigor da lei. E entra aí o que a Tânia falou, que é o conhecimento, a inteligência e a juventude, porque eles começam a buscar gente que seja diferente dos pais, mas que de alguma maneira haja uma interação, porque não é tão mais velho assim, tem 31 anos, e acha muito legal, começa a admirar, começa a achar muito bacana, e caramba, é a referência, eu quero ser como aquele camarada ou aquela menina. E aí eu vou mais uma vez me dar o direito de falar aqui como líder e como responsável, assim, de olhar para dentro, que nós precisamos nos manifestar, né, como filhos da luz. Você que é jovem, você que está nos ouvindo, que você que já tem uma profissão, seja qual for a sua esfera, que você faça a diferença, independente de você ser um líder na sua igreja ou não, que você faça a diferença para que as pessoas, para que os mais jovens, quando olhem para você, digam assim, queria ser igual fulano. Nós precisamos conversar, interagir o tempo inteiro, é isso aqui, é diálogo, relacionamento. Nós estamos aqui com 4 líderes aqui à mesa, 4 igrejas diferentes, conversando sobre um assunto, ontem também, amanhã também, dialogando sobre temas diferentes, né? Analisando pontos de vista completamente. É possível sentar, conversar, dialogar, os pais têm que ter grupo, interagir. E na igreja, gente, é o seguinte, vou dizer para vocês uma coisa, se na sua igreja não tem estrutura, ajude a montar. Isso aí, para com esse negócio, vou para outra, que na outra tem, vamos montar a estrutura. Vamos lá, põe a mão na massa. Tem gente que só quer ser servido. Jesus veio para servir, a igreja é para servir, você é para servir. Vamos parar de cruzar os braços e assistir, dizer, aqui não tem, vou para lá. Nunca vai ter. Aquela igreja que hoje tem, também não tinha. Alguém fez. Vamos trabalhar, não precisamos interagir. Olha, eu não sei se eu vou ouvir o Ellison aqui que é mais velho. Baixa o microfone aqui pro Ellison aqui que é mais velho aqui à mesa, é o nosso decano na mesa aqui. Ellison, você já fez pipa? Como é que faz? Você ainda lembra? Lembro. Consegue lembrar? Primeiro eu tinha que pegar bambu. Bambu. Depois cortar, fazer as varetas. Pra depois fazer a armação. Depois fazer a armação com linha de máquina ou linha 10. Linha 10. Vamos pra linha 10. Nada de linha de China, que você não vai ter estilete no meu tempo, não. Depois da armação, você papel fino. Você colar. Com o quê? Eu fazia farinha de trigo. Com água, mexia lá um bocadinho, fazia uma colazinha para poder colar. Aí colou. Depois fazer o cabresto. Rabiola. Fazer o cabresto. A linha amarrar e soltá-la. E solta onde amarra a linha? Eu amarrava a linha na lata de óleo. Lata de óleo. Agora, a dúvida é a seguinte: qual a diferença para uma pessoa que solta a pipa que ele fez, ou a pipa que ele comprou, que alguém deu pronta? Não tem uma diferença? Eu valorizava as minhas pipas. É isso que é a igreja. Se você chegar lá e tiver tudo pronto, você tem uma valorização. Agora, se você ajudar a construir, a elaborar, pode ser que você tenha esse mesmo semblante que trouxe-nos aqui o Ellison, com esse olhar saudoso da pipa, farinha, né? Eu fiz muito com arroz também. Com arroz. Mas tá aí é um exemplo pra gente poder observar que é possível. Não vamos desistir da igreja onde nós estamos. Vamos ajudar a construir, a elaborar a partir das possibilidades que existem lá. Criatividade, gente, mãos à obra. Pesquisa 93. Você acha que os pais devem obrigar os filhos a frequentarem a igreja por telefone? 50% dos nossos ouvintes dizem que sim. No site, 52% deles também dizem que sim. E eu queria dar um adendo, posso, aqui nessa questão? Claro, da pipa. Que o JR falou ali, rapidinho, não, da pipa não, embora eu soltasse, mas não fazia. JR quando falou ali, eu me lembrei. Nem sempre, queridos, eu tinha muita vontade pra igreja, não. Eu tinha, mas eu me lembro que a minha mãe me acordava lá em casa, assim, ela dizia assim,
Bom dia, ela abriu o quarto e dizia assim, alegrei-me quando me disseram, olha aí, vamos à casa do Senhor. Então todo domingo de manhã ela ia, abriu a porta, abria a janela e ela acordava a gente dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É claro, eu devo ter tido uma ou duas, sem brincadeira mesmo, eu gostava de estar na igreja, como eu gosto até hoje, meus pais dizem que sou poeira de igreja, mas se algumas poucas vezes certamente eu devo não ter tido vontade, mas a minha mãe acordava a gente assim. Então, realmente, faça daí da igreja uma festa de celebração, porque é o que é. Maravilha, Marcela Basso. Agora você tem notícias da Rosane Félix? Parece que tem alguma notícia de onde ela está? Olha, me disseram que ela hoje ia surfar no Havaí. No Havaí? Então hoje, agora se o ouvinte está acompanhando a gente aí descobrir, pode ligar pra gente aqui pra gente poder interagir. Falar porque a gente tá querendo. Por onde anda a Rosane? E amanhã? Amanhã tem impressão que a Rosane não vai aparecer? Não vai aparecer lá não? Ah, duvido. É? Tá de férias. Tá de férias, entendeu? né? Mas estaremos lá, Alexandre, Viviane e eu, no centro de Caxias, ali na antiga Praça do Pacificador, fazendo o debate 93 nas ruas. Você vai chegar ali um pouquinho antes das 11, vai se preparar, vai ver a nossa van. Você vai entrar, vai poder dar a opinião nesse tema de amanhã que é quente. O JR vai te dizer já. Então, amanhã, a partir das 11 horas. Então, o ouvinte vai estar lá com a gente, vocês vão estar lá, eu vou estar aqui no estúdio, com os companheiros aqui à mesa, o ouvinte vai interagir com os debatedores, comigo, com os nossos ouvintes. Vai ser uma festa, hein? Vai ter prêmios também? Tem prêmios? Eu gosto de prêmios, hein? Prêmios. E levem ouvinte, levem suquinhos gostosos para a Marcela, Viviane e Alexandre. Suquinhos bons, não vai fazer aquele suquinho, hein? Ó, aquela água mais ou menos, hein? Barrenta. Não, tem que ser o suquinho bom, hein? É isso? Suquinho bom para a nossa equipe lá e depois eles levarão vocês para almoçar. Ah, é? Não? Não vai dar não? Então, ouvinte, leva só o suco. Que a gente tem hora pra voltar, fique agradecido, entendeu? Pela bênção, viu, ouvinte? Maravilha, Marcela, muito obrigado a você e obrigado aos nossos ouvintes amados pela participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Com a 93, chegou a nossa hora. É tempo de vitória. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo como conviver com o mentiroso, hein, seu mentiroso. Essa tem sido uma tarefa muito difícil para mim, diz o ouvinte, porque não consigo acreditar em nada do que essa pessoa diz. E o pior é que essa pessoa é da igreja, fala de Deus. E eu sempre fico desconfiado. O mentiroso deve ser confrontado e desmascarado. Somos obrigados a fingir que acreditamos nas mentiras que nos contam. E quando o mentiroso é um chefe, um líder, ou pior, e quando o mentiroso sou eu e eu não consigo parar. Você consegue acreditar quando o mentiroso diz que é mentiroso? Hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ellison, muito obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço até aos nossos adolescentes, firme na igreja e cada família cuidando o melhor possível, biblicamente, de suas famílias. Tânia, obrigado, Tânia. Deus te abençoe, JR, a todos os ouvintes. Quero mandar um beijo aí para todos os meus amigos que estão nos ouvindo, para nossa igreja e meu pastor. Maravilha, um abraço aqui para o Maurício, completando hoje mais um ano de vida. Maurício, esposo da Silvana, Deus abençoe sempre. Muito obrigado, pastor Manuel de Matos. Eu que agradeço, beijo a todos os ouvintes, aos debatedores, essa rádio maravilhosa e um beijo a todo o povo do Maná de cada dia aí, beijo no coração para vocês. Maravilha, reverendo Paulo, obrigado, um abraço, querido. Um abraço, JR, quero dizer que hoje às 20 horas estamos ali na Expedicionária 159 em Nilópolis. Vamos orar juntos, pastor Ellison conosco em oração, por gentileza, apresentando esse tema diante de Deus em oração, a vida dos nossos ouvintes. Oramos pela cura dos enfermos e pelo consolo a todos aqueles que estão com seus corações enlutados. Deus, nós agradecemos por esse encontro aqui, pedimos pela vida de cada família, os adolescentes, que haja um mover do teu espírito, que haja o ensino da tua palavra, que haja o esclarecimento da tua palavra. Abençoe os nossos irmãos enlutados, conforte o coração e também derrama cura aos enfermos. Tudo isso pedimos, que continue abençoando também esta emissora e toda essa equipe, em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.